Ave omnistes Maria, Ave nidis, Ave pia, Ave plena gratia. Olá pessoal, paz de Jesus, o amor de Maria, a alegria do Espírito Santo. Estamos aqui então para mais um vídeo. A simplicidade de Jesus, o segredo do Evangelho. Bom pessoal, descobrir esse segredo do Evangelho, nem sempre é conhecer o Evangelho todo, saber ele de cabeça. Não é isso, porque eu conheço os 4 evangelhos da Bíblia já há muitos anos. Já li muitas e muitas vezes, do início ao fim, todos os 4 evangélicos e a Bíblia toda. Mas o conhecer, o Evangelho, a alegria do Evangelho, experimentar, não é muito fácil. Então, eu quero fundamentar, antes de eu começar a partilhar com vocês, eu quero fundamentar com um versículo que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. É assim o Evangelho. Quando você encontra a alegria do Evangelho, que é o reino dos céus. O Evangelho significa boa nova, e a boa nova é essa: Jesus veio salvar, abrir os céus, e você já pode experimentar o céu ainda nesse mundo. Então, quando você encontra isso, o resto perde sentido. Literalmente, meus irmãos, o resto perde sentido. Tudo que não dá para você carregar nessa viagem para o céu não tem sentido. E às vezes a própria obra, trabalhar demais ali para a igreja, aquela coisa assim, às vezes até isso, até o próprio trabalho excessivo na obra, dentro da igreja, ele assim te ofusca a visão e você não consegue ver, e você não consegue experimentar a simplicidade, o amor, a doçura que é o Evangelho vivo. A gente fica preso a regras, a dogmas, aquilo ali, uma obra, uma missão, isso e aquilo, um peso nas costas para carregar, mas aí acaba se esquecendo da doçura do Evangelho, que nos nutre, nos dá força para que nós possamos enfrentar e vencer o nosso maior inimigo, que é nós mesmos. Eu estou falando isso porque já há muitos anos eu conheço Jesus. Sim, há muitos anos. E demorou para que eu pudesse aceitá-lo, com todas a responsabilidade que implica em aceitar esse Senhor. Então fui passando por um longo processo através dos anos de libertação, porque eu fui uma pessoa extremamente mundana, promíscua até. Então, foi um longo processo, E quando foi em 2014, chegando ali no ápice, dessa vida e dessa busca de fé, eu resolvi dar mais uma chance ao Senhor, ou para mim, dar mais uma chance a mim mesmo, e me abrir ali para esse Deus. Então eu lembro que todo o ano de 2014 eu comecei a trabalhar ali com os jovens, e na medida que eu fui me intensificando com eles, dando com ele, eu fui me abrindo ao serviço, de Deus. E chegou um ponto em que eu comecei a perceber que eu não conseguia ouvir mais o Senhor. Eu estava tão apegado a tanto serviço, a tanta obra aqui e ali, que eu não estava conseguindo ouvir, experimentar a simplicidade do Evangelho. E uma voz gritava no meu coração. Para o final de 2014 para cá, uma voz gritava no meu coração: simplicidade, simplicidade,
silêncio, simplicidade. Reconstrua o teu eu. Reconstrua o teu eu. Recicle os seus pensamentos, suas emoções. E eu comecei a ter necessidade de um silêncio, de um tempo meu, né? Um tempo meu, eu e Deus, só para Deus vir e mexer. Como um carro que está na estrada, mas que está fazendo um barulho estranho. Mesmo que ele esteja andando no caminho certo, ele está fazendo um barulho estranho. Então ele precisa encostar para que um mecânico experiente venha ali a dar toda uma recalchutada no carro. Sou eu. E nesse momento, durante todo esse caminho que eu trilhei, eu tenho encostado nas mãos desse mecânico que é Deus. Então esse mecânico está, né, esse Deus, né, que está trabalhando em mim, né, que eu fiz analogia ao mecânico, né, mas esse Deus trabalhando em mim, está me mostrando que o Evangelho é simples, é alegre. Hoje eu estava partilhando com uma irmã, conversamos pouco. Num dado momento ali da conversa eu falei, Jesus era tão simples. E Jesus tinha falado isso comigo outras vezes, né? Meus irmãos, quando você pega para ler pura e em paz os evangelhos, os 4 evangelhos sinóticos, você vê a simplicidade de Jesus. Você se depara com isso. E é tão raro ver isso nos seguidores do Senhor. A simplicidade. Quando você pega a vida de Francisco de Assis, Santa Gemma Galgani, Padre Pio, você vê simplicidade, amor e simplicidade. E hoje em dia é um abafamento, é uma quantidade de coisa, livros que você tem que ler, que você tem que estudar, se preparar. Quando Jesus andava de pé no chão e era tão simples. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, leiga, não foi nem freira, mas é doutora da igreja e era analfabeta. Ditava as suas ideias ali para que alguém pudesse escrever para ela. Porque era uma perfeita intimidade com o Espírito Santo, com a sabedoria divina, com a luz. E é isso que eu tenho desejado. Eu tenho planos para o futuro, sim. Muitos e muitos planos para o futuro, mas eu jamais vou conseguir cumprir todos esses planos meus se esse mecânico que é Deus não mexer todo dentro de mim. E eu percebo assim que a partir do momento em que eu me abri para essa simplicidade do Evangelho, no início desse ano, nesse silêncio, nessa simplicidade do Evangelho, a Virgem Maria se aproximou de mim de uma maneira assim tão nítida, a ponto de me fazer consagrar pela santa escravidão, né, pelo método do tratado, né, fazer eu me consagrar a ela, né, ali. O Senhor se aproximou de mim com a sua mão poderosa e veio raspando feridas, veio curando carências, veio curando a minha afetividade, a minha sexualidade. O Senhor entrou com providência na minha vida e veio me libertando de tantas e tantas coisas que há anos eu não conseguia abandonar. E o Senhor agora me mostra, me joga uma luz e diz, vai ser assim até o último dia da tua vida. A minha mão vai estar tirando, e você vai encontrar mais coisas sujas na tua vida, porque a ti basta a minha graça. Mas agora, né, eu consigo ver a simplicidade do Evangelho. E é isso, meus irmãos. Jesus simplesmente era capaz de dormir calmamente num barco, ter necessidade de sentir sono, mas quando abria os olhos, era com o erguer da mão, ele acalmava a tempestade e o vento. Jesus foi capaz de sentir medo, sim, né, porque era humano, para nos mostrar que a nossa humanidade é frágil. Ele disse, passa de mim esse cálice, Senhor, sem que eu o beba. Mas também ele disse, uma vírgula, frustrando todos os planos do inferno, ele disse, todavia seja feita a tua vontade, não a mim. Então ele se coloca de pé e caminha. Jesus era simples. Quantas e quantas frases de Jesus termina, quem quiser compreender, que compreenda, né? Quem puder compreender, que compreenda. Jesus era descomplicado. O mundo de hoje é uma confusão, as pessoas se dão prazer pelo próprio prazer, pelo simples fato de sentir prazer, e eu sei bem o que é isso, porque a minha vida era também assim. Toda assim. Então nós vemos isso muito. As pessoas não conseguem entender quando você diz para elas que você quer viver só para Deus.
né? Elas não conseguem entender. Mas como? Você quer ficar sozinho? Não, não vou ficar sozinho, né? É uma consagração oblativa, difusiva. Ou seja, todos que se aproximarem de mim têm que receber a atenção. Porque são Cristo que vem a mim. E é com Cristo que eu quero meu relacionamento. E as pessoas não conseguem entender isso. Mas conseguem entender perfeitamente uma pessoa que tem 3, 4, 5 casamentos. Pessoas fazem grandes festas extravagantes a troco de nada. Trabalham incansavelmente, escolhem a profissão da sua vida. Não pelo prazer de trabalhar, mas pelo status que vai dar ou pelo dinheiro. E aí se tornam profissionais frustrados, que odeiam o que fazem. Toda regra tem sua exceção. Mas deixemos de demagogia. Isso acontece. É o mundo de hoje. As nossas escolas formam profissionais excelentes até. Mas as pessoas não sabem lidar com seus pensamentos. Não sabem reciclar suas emoções. As famílias, os pais, né, muitas e muitas famílias preparam seus filhos para quê? Para que eles sejam ricos no futuro, porque afinal o mundo prega isso. Pessoas bem-sucedidas são aquelas pessoas que têm dinheiro, que têm status, mas não são aquelas pessoas que têm uma mente saudável. E daí você vê a maioria, estatisticamente provado, que a maioria dos suicidas ou são ricos ou classe média alta. O grande sonho das pessoas que têm uma baixa condição financeira é ser rico e não ser feliz, né? Como se tivessem milhões e milhões e milhões, fosse sanar ou preencher ela em toda a sua complexidade. Isso chega a ser uma ingenuidade, meus irmãos, porque nós somos uma tricotomia: corpo, alma e espírito. O dinheiro, sim, vai sanar as suas necessidades corporais, mas não vai curar uma depressão profunda que te pegar ali. Simplicidade do Evangelho, é aí que está a alegria. O mundo corre atrás de, como eu já disse, né, prazer simplesmente por prazer, prazer simplesmente por prazer. Por quê? Porque as pessoas vão buscar Deus, mesmo que não saibam disso, estão buscando Deus num prazer ali e não vão encontrar nunca, no final acabam frustradas. Mas a alegria do Evangelho te preenche. E quando eu estou falando isso aqui, não estou falando de teoria, eu estou falando do que eu tenho experimentado. Então, é necessário se abrir, deixar o Senhor mudar e sentir paz, sentir alegria. E muito pecado eu ainda tenho. Mas sabe, quando eu caio num pecado, eu sinto o Senhor dizendo: calma, levanta e vai, segue a ti, basta a minha graça. É um relacionamento com o Senhor, para que quando chegue no último dia da minha vida, lá no finalzinho, quando eu estiver velhinho, né? E se eu chegar a ficar velhinho, né, a gente pode ir mais novo, mas vamos analisar a ordem lógica das coisas, a ordem natural. Imagine o velhinho lá no hospital deitado, poder olhar para a minha vida e dizer: valeu a pena. Agora quantas e quantas pessoas vão estar deitadas na cama, num leito de ouro, mas deitadas ali, débeis, e vão analisar o que da sua própria vida? Eu poderia ter comprado uma fazenda e vivido no campo, ao invés de ficar conturbado no meu trabalho, que é dentro de uma metrópole, ganhando muito dinheiro, mas com a cabeça sempre pilhada, e agora não tem tempo mais. Coisas desse tipo. Eu poderia ter vivido o sonho que eu sempre quis, ter priorizado, poderia ter ficado mais próximo da minha família, poderia ter tido a coragem de viver só para Deus. Só para Deus. E não importar se as pessoas vão entender ou não. Simplicidade. A simplicidade de Jesus. A simplicidade do Evangelho. O segredo do Evangelho. Meus irmãos, esse vídeo de hoje foi mais uma necessidade de expor, né, tudo que eu sinto, né? Eu estou muito bem hoje, graças a Deus, estou muito feliz hoje, né? Tenho muitos pecados, uma batalha longa pela frente, né? Está para vir, né? Uma grande batalha, né?
novos ares e tudo. Mas eu precisava partilhar isso, né? Partilhar com as pessoas que me assistem, né? Então, no mais é isso. Eu deixo aqui o meu abraço e desejo mesmo que vocês, né, que estejam vendo, abram os olhos, abram o coração, entendam. Não deixe de fazer o que você quer, não deixe de fazer o que você ama, preocupado com a opinião das pessoas. Seja feliz. Você só tem uma vida. Porque assim que você expirar dessa vida, segue-se o juízo, você vai estar diante do Senhor. Então, se você é capaz de encontrar essa pérola no campo que é o reino de Deus, vende tudo. Vende tudo. Vende tudo e compra esse campo onde ela está. E fique com essa pérola. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tchau, fica com Deus.